Oi, gente! Hoje eu trouxe para vocês mais uma proposta de redação. A última que a gente viu foi sobre cultura do cancelamento, umas 2 semanas atrás. Inclusive, eu mandei para todo mundo a coletânea da cultura do cancelamento. Quem seguiu aquelas regras do post recebeu, por mensagem privada, a proposta. Mas antes de discutir um pouquinho esse tema de hoje, eu queria falar um ponto aqui com vocês, que é o seguinte: eu sinto que vocês têm dificuldades, às vezes, de tomar partido de escolher a corrente de pensamento, principalmente quando o tema da redação vem apresentado em forma de pergunta, ou quando é um tema bilateral, porque às vezes não tem uma pergunta, mas é um tema que abre a possibilidade de prós e contras. E vocês às vezes não sabem se posicionar ou têm insegurança para escolher o caminho de vocês. Isso é muito comum, é humano. Eu também me sinto assim às vezes eu me olho para um assunto e preciso ler mais, preciso ouvir mais, preciso ouvir outras correntes para escolher o meu lugar no discurso. Só que no vestibular vocês não têm isso, né? Vocês têm que ensaiar uma resposta ali sustentável para aquele assunto, ter uma opinião e escolher. Eu sei que não é fácil. No final do IGTV de hoje, desse vídeo, eu vou dar uma sugestãozinha que pode ajudar vocês se bater sem segurança. Se vocês ficarem indecisos. Meu Deus, as duas correntes de pensamento aqui dessa discussão são altamente sustentáveis. O que é que eu faço? Tá? O primeiro caminho que eu acho que vocês podem fazer é ler a coletânea e escolher a corrente de pensamento mais sedutora. Deixa eu ver quem vai me seduzir aqui, quem vai me convencer aqui. Qual o ponto de vista aqui que mais se parece com a minha vida, com o meu estilo, com as minhas leituras, com a minha corrente política, com a minha militância, comigo. E isso ajuda vocês. Mas às vezes, mesmo com a coletânea, vocês não conseguem tomar partido. Eu acho que o que eu vou sugerir no final, que não é nada demais, pode ajudar vocês. Eu lembro que aconteceu essa dificuldade quando o tema foi publicidade infantil, nesse tema do Enem. Muitos alunos ficaram, né, em cima do muro, porque os argumentos favoráveis e os desfavoráveis, ambos eram altamente defensáveis da publicidade infantil. Eu lembro quando o tema do ano passado da Unesp, a Unesp é muito assim, né? Porque o tema vem em forma de pergunta, já determina que você escolhe o seu lugar. O tema da Unesp foi bem interessante, que era vestimentas religiosas no esporte, legitimação da opressão ou manifestação de liberdade religiosa? Isso confundiu vocês não sabiam o que fazer. Eu lembro, ano passado. Eu lembro de um tema da Unifesp também, que gerou essa confusão, que era publicação de imagens trágicas, banalização da violência, da dor, ou forma de sensibilização. Então eu percebo essa confusão, ela é comum, ela acontece muito. Acho que o tema de hoje nem tanto, o tema de hoje está fácil para vocês tomarem partido, ele não vai fazer vocês ficarem nessa ambiguidade aí, dificultando vocês para vocês escolherem um caminho. Mas vamos para ele, vamos para ele. Entregadores de aplicativos precisam ter contrato de trabalho. Semana passada, 2 semanas atrás, né, nas 2 semanas houve paralisação e eles estão pleiteando GEL. Vamos ver a coletânea. Eu acho que esse tema aqui não está gerando essa dualidade, né? Essa dificuldade para vocês se posicionarem. Vamos ver o texto 1. Vou ver partes de cada texto, tá? Agora vocês vão ter que ler toda a coletânea. Espera aí. O texto 1 é favorável, diz que os entregadores precisam ter contrato de trabalho. Uma foto impactante de 2019 retratava 2 entregadores deitados com suas cabeças. Daqui a pouco eu vou mostrar essa foto para vocês. Dentro das bags, tentando descansar entre os turnos de trabalho em uma praça na região da Avenida Faria Lima, em São Paulo. Eles dormem na rua, descansando e com aquele isopor na cabeça. Em 2020, no meio da pandemia do coronavírus, os trabalhadores relatam o sofrimento de entregar refeições para os outros com a própria barriga vazia. Os aplicativos de entrega, vamos ver a opinião dos donos. Os aplicativos de entrega, Rappi, Uber Eats, iFood, dizem que os trabalhadores desfrutariam de flexibilidade para escolher quando trabalhar e, portanto, seriam autônomos. É importante que a gente pesquise o significado do termo autônomo. Consequentemente, eles são autônomos, não teriam direitos trabalhistas, segundo os donos das empresas. A flexibilidade de horários não é incompatível com o direito do trabalho. Existem outros contratos de trabalho que permitem jornadas diferenciadas.
Se a gente pensar no professor, o professor tem um contrato de trabalho, ele tem uma jornada diferenciada, tem uma flexibilidade de horário. Ele escolhe a carga horária, ele dá disponibilidade para a escola, eu quero trabalhar 2 manhãs e uma tarde. E na outra escola, ou o médico que escolhe o dia do seu plantão. Por que essa categoria não merece também ter um contrato de trabalho, né? Como se flexibilidade de horário fosse incompatível com o contrato de trabalho. E não faltam instrumentos tecnológicos para acompanhar a carga horária dos entregadores. As plataformas já monitoram os entregadores, né? Sabem onde eles estão. Tem um GPS lá. Deixa eu passar aqui. Vocês vão ler isso em casa, hein? As empresas falam da liberdade, que eles têm liberdade. Eles não têm liberdade, gente. Qual é a liberdade? Para eles conseguirem sobreviver, eles precisam trabalhar 9 horas por dia. Um emprego, um ofício totalmente inseguro, como vocês sabem. 9 horas por dia, porque aquela quantia, para ver se aquela quantia consegue comprar o leite do filho. Consegue o mínimo para uma sobrevivência. Então, uma suposta liberdade, uma liberdade aí que eles argumentam, que os donos das empresas argumentam, que ela não existe. A única liberdade é na hora de começar a trabalhar. Ele vou começar a trabalhar às 9 da manhã, já sei que vou trair às 9 da noite. É a única liberdade da escolha do começo do horário. Aqui tem diversos aspectos do trabalho, são determinados unilateralmente pelos aplicativos. Então não é autônomo. Então diversos aspectos do trabalho são determinados unilateralmente, como o valor da remuneração dos trabalhadores. Cadê? No funcionário autônomo? As regras para entrar e permanecer na plataforma. A necessidade de aceitar trabalho, eles têm que aceitar tantas corridas, porque senão eles são bloqueados. Então eles são obrigados a trabalhar. Recebendo o modo pelo qual as entregas devem ser feitas e as decisões sobre o bloqueio e desligamento dos entregadores. Eu lembro na semana passada, não sei se vocês viram isso, uma mulher, uma entregadora, ela sofreu um acidente. E aí o usuário que tinha pedido a pizza lá bloqueou, né, fez uma reclamação, não deu as estrelas lá para a entregadora. Ela foi expulsa, ela foi demitida, ela saiu do aplicativo. E no hospital, quer dizer, uma desempregada mãe de família, não quiseram nem questionar o acidente, o que tinha acontecido ali. E de maneira arbitrária, ela foi expulsa do trabalho. Eu vejo uma despersonalização do outro aí, sabe? Troca, vai cair, troca por outro, como se fosse uma peça, né? Como se fosse um capacete. Substitui. Ela está no hospital, vamos substituir. Nem pesquisaram, não levantaram as razões que levaram essa mulher a não conseguir levar a comida na casa do usuário. E o usuário ainda argumentou que tinha sido uma fé, como se ela tivesse comido a comida, enfim. O texto 2 ele é favorável. Aliás, ele é contrário ao texto anterior. Ele acha que não deve ter contrato de trabalho. Vamos ver. A pandemia tornou evidente a demanda global por serviços de entrega em domicílio. Mas eu fico pensando, se isso fosse num país desenvolvido, esses entregadores teriam todo o aparato, todo o respaldo jurídico, de saúde, eles teriam um plano de saúde, eles teriam um seguro de vida, eles teriam alimentação, porque uma categoria que nesse momento de pandemia está sendo muito importante, né, para a nossa vida. Se fosse em outro país, o assunto seria outro, a atenção seria outra. Para os comerciantes foi a solução contra a falência, beleza. Para os consumidores, a melhor forma de contribuir com o distanciamento, beleza. E para muitos trabalhadores, a garantia de renda. Só que tem uma informação nesse texto aqui que eu não sei se ela é verídica, porque ele fala assim, ó, os maiores aplicativos de delivery têm se dedicado seriamente a auxiliar os profissionais que atuam na linha de frente. Criaram fundos de preservação à saúde e estão comprometidos com a distribuição de máscaras, álcool em gel e cartilhas informativas. Eu não sei se isso é verdade, porque o pleito deles nas duas manifestações a necessidade, o álcool gel, máscara, é o que eles estão pedindo, o que eles estão pleiteando aí. Foi uma das pautas das últimas manifestações. Olha o final desse texto. A liberdade de escolha é um valor fundamental no ecossistema digital. Não podemos olhar para as novas relações sociais criadas com a tecnologia sob os ditames da CLT, né? O Conselho de Leis do Trabalho, importante esse conselho, criado na época de Getúlio Vargas, que é o salário mínimo, férias, 13º, os direitos, vale transporte. Não podemos aceitar nesse novo contexto, nesse novo ecossistema aí, os valores criados, né, sob os ditames da CLT, segundo esse Vitor Magnani aí.
Magnani, é isso mesmo. Agora, os prestadores de serviço não são subordinados a cumprir horários. Claro que são, a gente acabou de ver. Se eles rejeitarem, não fizerem tantas corridas por dia, se eles receberem poucas estrelas também, e têm o direito de decidir se atendem a determinada plataforma. Não é assim, eles não têm essa liberdade de escolher. Nesse novo formato, não há uma relação entre empregador e colaborador, mas uma rede que conecta demandas a prestadores de serviços. Vou tomar uma água aqui. Reflita comigo. Como estariam agora, isso daí é o liberalismo mais cruel, como estariam agora esses profissionais e suas famílias se essas empresas não tivessem investido, olha só, numa solução inovadora e criado essas milhares de oportunidades? Ou seja, se não fosse o iFood, você estaria passando fome, meu irmão entregador. Então não reclame dessa oportunidade de trabalho nesse momento de crise. Isso para mim se parece com escravidão. É o discurso da escravidão. Tipo, eu tô dando comida para você, um lugar para você dormir, não reclame do seu trabalho. Então, se não fosse a gente, como você estaria nesse momento? Desempregado. Então, aceite o que lhe é imposto. Eu acho que isso é uma relação muito íntima com a escravidão contemporânea. Olha esse texto 3. Deixa eu ver se tem alguma informação nova nesse texto 3. Entregadores de aplicativo marcaram para o dia 25 de julho, que passou, né, a paralisação. Após debate, bora ver o que eles estão pleiteando. Após o debate sobre a escolha das datas de diferentes grupos que organizam o chamado break dos aplicativos, os trabalhadores decidiram unificar a manifestação. De um modo geral, o pleito é tabela mínima de frete unificada a todos os aplicativos. Cada um tem uma forma de cobrança, eles querem uma uniformização. Auxílio constante, olha o que eles estão pleiteando. Auxílio constante durante a pandemia de Covid, com reposição de máscaras e álcool em gel. Maior taxa por quilômetro rodado. Fim dos bloqueios considerados injustificados pela plataforma. E fim do esquema de pontuação que diminui nota de quem se recusa, por exemplo. Além disso, motoristas têm demonstrado insatisfação com a longa espera em restaurantes, o que os impede de fazer novas corridas. Deixa eu mostrar para vocês o depoimento de um motorista, que eu acho que... Por isso que eu achei que o texto 2 havia mentira no texto 2. Olá, meu nome é Paulo, sou motoboy, trabalho com os aplicativos Uber, Rappi e iFood há cerca de mais ou menos 9 ou 8 meses. Minha única fonte de sustento é o que eu uso para pagar minhas dívidas que eu fiz para trabalhar, é o que eu uso para levar sustento para minha família, é o que eu uso para me alimentar, me manter. A minha denúncia que eu vou fazer é em cima do abandono que os aplicativos têm tido com os motoboys. A gente não recebeu o álcool em gel dos aplicativos. Eu, pelo menos, não recebi nenhuma mensagem para ir buscar ou retirar em algum lugar esse álcool em gel. Os aplicativos não garantem alimentação para o motoboy que passa fome na rua. Você sabe o quanto é tortura um motoboy com fome tendo que carregar comida nas costas? E o logo deles nas costas, porque o que tem feito esses aplicativos crescer é o tanto de motoboy divulgando esses aplicativos por SP. E a gente não recebe por isso. A gente, motoboy, tem se sentido os músicos do Titanic, tá vendo o barco afundar e tem que continuar tocando a música. É como a música do Racionais fala, Diário de Detento. Ser humano é descartável no Brasil, como um mods usado, um bombril. Esses aplicativos, eles são oportunistas, eles chegam em países de terceiro mundo, onde a taxa de desemprego é absurda, e lançam isso como uma oportunidade de renda extra, sabendo que as pessoas precisam disso como a renda principal. Não sou eu o único motoboy que tem os aplicativos como renda principal, são vários e várias pessoas que estão assim nessa situação nesse momento. A gente não vê muitos políticos falando sobre os motoboys, é alguns, um ou dois que falam. A televisão não fala, certo? A gente vê os aplicativos falando sobre o auxílio que eles vão dar aos restaurantes para eles não quebrarem. Motoboy quebra, rapaziada. Isso aqui é uma empresa. Isso é uma empresa. E outra coisa, motoboy é ser humano, mano. Tem sonho, igual todos os outros profissionais, policial, médico. A gente tem sonho, a gente chora, tem família. A gente não é só entregador de comida. Bom, eles estão como no ponto. A argumentação que ele usa aqui é perfeita, né? Porque ele fala: nós somos seres humanos, nós somos pais de família, nós somos isso. Eu fiquei pensando. Uma vez eu contei para vocês, quando o tema de VUNESP, a importância de a gente humanizar a questão pós-debate. Quando vocês estiverem em cima do muro, o que pode ajudar vocês também, né? No final da aula tem mais um ponto que eu queria tocar.
que é o seguinte, humaniza isso, se coloca na situação, faça de conta que esse entregador é teu filho, é teu irmão, é teu primo, é teu amigo, é uma pessoa próxima. Então isso pode ajudar vocês a vocês humanizarem a questão. Eu lembro quando a gente conversou sobre a participação de crianças em bailes funks, de adolescentes em bailes funks. Se você era favorável à participação, artistas, adolescentes nos bailes funks. E o cachê era altíssimo que uma adolescente funk ganhava, enquanto a mãe ganhava um salário mínimo. E vocês foram contrários porque vocês falaram que isso era a exploração do trabalho infantil. Tudo bem, mas vamos nos colocar na situação. Mas se fosse você, se fosse sua filha, você ganhasse salário mínimo, você deixaria que ela ganhasse 20 mil reais no baile funk? Então, isso ajuda muito a gente a não ser precipitado na hora da gente tomar partido, a gente não escolher uma visão de mundo burguês ou elitista. Mas tem mais um texto que eu queria mostrar para vocês para fechar a coletânea. Texto 4, esse texto não é um comentário lá de um leitor da Folha de São Paulo. Eu transcrevi com todos os erros aí de ortografia e quando ele foi digitar. Pilotar com civilidade, respeitando leis de trânsito, não entregar pizza fria ou prato chacoalhado, eliminar a prática de quadrilha, ele é contrário aos entregadores, vocês estão vendo, né? Eliminar a prática de quadrilha quando há problema com o motoqueiro, porque tem problema com o motoqueiro, juntam 20 motoqueiros, né? Reconhecer que são autônomos por opção, reconhecer que são autônomos por opção. Se acham que não serve, basta uma qualificação que não tem para conseguir uma ocupação melhor. O que não dá é para continuarem com práticas de quadrilheiros incivilizados, mal educados e irresponsáveis e ainda aparecer com qualquer reivindicação. Não tá bom, querido? Procura outro emprego. Essa é uma visão total, o contrário do que eu sugeri para vocês. Humaniza a questão, é desumanizar a questão. Talvez pegar uma exceção e usar como regra. Não tá bom, procura outro emprego. Outra passeata dos quadrilheiros da moto, desse leitor aí. Eu lembro que o texto que o Paulo, né, o entregador Paulo falou agora no vídeo, ele disse que não é escolha, né? Não é escolha. Você não escolhe horário para trabalhar quando você depende daquilo para sobreviver. Se fosse um bico, tem uma exceção. Ele trabalha de manhã na empresa, no X, e à noite ele faz um bico como Uber. Tudo bem, mas isso é exceção da exceção, é uma minoria da minoria. Quem está nesse tipo de trabalho está como único ofício, a única oportunidade de renda. E a foto que eu falei para vocês foi essa, né? Aquela foto do início de 2019 da Faria Lima, 2 entregadores descansando entre uma jornada e outra, com a bag na cabeça com esse isopor aí. Essa é a situação desses profissionais que estão cuidando da gente nesse momento. E como eles estão sendo importantes na nossa vida. E eu fiquei pensando aqui, e trouxe isso que não tem nada a ver, mas tem. Acabou de sair, vocês viram isso na semana passada? Patrimônio dos super ricos brasileiros cresce 34 bilhões durante a pandemia, diz Oxfam. Segundo o estudo dessa ONG, entre 18 de março, pandemia, e 12 de julho, o patrimônio dos 42 bilionários do Brasil passou de 123 bilhões para 157 bilhões, agora, dia 27 de julho. Eu trouxe isso porque quem perdeu nesse momento de pandemia, de confinamento, foi o trabalhador, foi a pequena empresa, foi a microempresa, o trabalhador. Os donos dos aplicativos estão aqui, fazem parte dessa estatística aqui, desse dado aqui. Eles estão aqui. E são incapazes de oferecer o mínimo de dignidade para os seus funcionários. Voltando aqui, eu disse para vocês, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Quando vocês tiverem muita dificuldade para tomar partido, porque as duas correntes são muito defensáveis, me lembrei de um outro tema deixa eu voltar para mim, de um outro tema também que gerou confusão em vocês, as biografias não autorizadas. Esse foi difícil tomar partido. Biografias porque os artistas queriam que os biógrafos, né, pedissem autorização prévia antes de escreverem suas biografias. E é assim, porque os dois lados, estou do lado dos biógrafos, dos escritores, eu estou ao lado dos artistas, ambos os lados eram ancorados pela Constituição e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque se você está ao lado dos biógrafos, você vai usar como argumento a liberdade de expressão. Deixa os biógrafos escreverem, liberdade de expressão. E se você ficar ao lado dos artistas, vocês também vão usar um valor também da Constituição e da Declaração, que é a intimidade. Está lá na Constituição, a intimidade é inviolável. E aí as duas aqui estão paradas, ancoradas, né? As duas correntes,
pelas ideias da Constituição e pelos valores da Declaração. Então a sugestão que eu ia dar era essa. Se você estiver inseguro, pensa, tá, mas essa corrente fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Ou não? Ela corresponde. Essa fere. Qual mais se aproxima dos valores da Declaração Universal? Eu trouxe para vocês, deixa eu ler aqui para vocês, o histórico dos direitos dos trabalhadores, dos direitos humanos do trabalhador. Eu começo com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, aquela primeira, né? Teve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Não é a Declaração dos Direitos Humanos, que é a Declaração de 48. Olha só, 789. Todo homem pode empenhar seus serviços, seu tempo, mas não pode vender-se nem ser vendido. Sua pessoa não é propriedade alheia. A lei não reconhece a domesticidade. Só pode existir um penhor de cuidados e de reconhecimento entre o homem que trabalha e aquele que o emprega. Agora, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, artigo 23. Agora, a nossa declaração. Todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Proteção contra o desemprego. Leis trabalhistas. Condições justas e favoráveis. Não é trabalhar com fome, entregar comida com fome ou dormir na rua, na calçada. Item 2. Todo homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Item 3. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Quando vocês estiverem indecisos, vamos lá, vejam qual a corrente de pensamento da coletânea seduz vocês. Humanizem a questão posta em debate para ver se o ponto de vista escolhido por vocês é burguês ou elitista. Número 3. Observem se a corrente de pensamento que vocês pensaram dialoga com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beijo, até a próxima.